saudação especial, claro, ao André Freire, professor André Freire, um estimado amigo e agora colega também de painel. Uma saudação especial também ao Rui Martins, secretário coordenador da secção Democracia Participativa da FAUL, a quem agradeço o simpático convite para participar neste debate que me parece muito oportuno, uma vez que vamos ter eleições no dia 30 de janeiro. E também quero felicitar os membros todos os membros da secção temática Democracia Participativa por terem criado esta secção cuja designação é de si muito elucidativa. Queria pedir também que esse estudo que referiu, que eu não percebi de quem era a autoria, se era da própria secção temática, porque houve aqui algumas interferências, mas queria pedir que também depois nos enviassem por e-mail, porque achei que era interessante termos conhecimento, até porque é muito recente, tem a ver com as eleições autárquicas e, portanto, interessa-nos muito, e ainda por cima de Lisboa, que é onde nós vivemos. Ora bem, a abstenção, todos sabemos, não é um problema exclusivo de Portugal e é de facto um dos maiores problemas das sociedades democráticas. Mesmo em muitas democracias consolidadas, a abstenção está a tornar-se, como alguém disse, no vencedor crónico de eleições, quer a nível nacional, a nível local, a nível regional ou mesmo, e europeias. Ora, se isto acontece é porque alguma coisa está errada e não podemos fingir que não é um problema e não podemos desresponsabilizar-nos de encontrar soluções. Por isso, mais uma vez, felicito esta iniciativa. E se continuarmos a fazer o mesmo, não podemos esperar obter resultados diferentes. É preciso mudar e mudar bastante, julgo eu. E quando digo que não nos podemos desresponsabilizar, este nós não é propriamente um plural majestático, é mesmo um nós inclusivo que responsabiliza todos os democratas. Pois bem, a Constituição Portuguesa consagra o direito à abstenção, por isso ninguém pode ser penalizado por se abster. O sufrágio universal, que custou muito a conquistar, foi uma luta de muitos anos e grande sofrimento, é a maior expressão de liberdade e de cidadania. E já agora permitam-me um parênteses com umas breves notas retrospectivas sobre o direito de voto das mulheres. Não vou falar das sufragistas, mas referir apenas que a Holanda foi um dos primeiros países do mundo a conferir o direito de voto às mulheres em 1917. Nos Estados Unidos, a luta pelo direito de voto das mulheres começou em 1848, tendo sido concretizada apenas em 1920, quando foi aprovada a emenda constitucional número 19 e 36 dos 48 Estados americanos tiveram de ratificar. Estados conservadores como o Mississippi só ratificaram a emenda décadas depois, ou seja, em 1984. Em Portugal, é conhecida a história da médica Carolina Beatriz Ângelo, que foi a primeira mulher a usar o direito de voto em 1911. Mas como porque o regime republicano concedera o direito de voto aos portugueses com mais de 21 anos que soubessem ler e escrever e aos chefes de família sem especificar o sexo, a Carolina Beatriz Ângelo, que era viúva e chefe de família, usou esse argumento para votar. Mas, em 1913, já mesmo a República especificou que só os chefes de família do sexo masculino podiam eleger e ser eleitos. Em 1931, foi aberta a possibilidade de voto às mulheres chefes de família e em 1968 às que sabiam ler e escrever. Ou seja, só depois do 25 de Abril é que o direito de voto se tornou universal em Portugal. Ora, estas breves notas para avivar a memória é para significar que
foi o voto que deu às mulheres maior possibilidade de serem ouvidas no âmbito social e político, foi o voto que lhes reconheceu e conferiu o direito de cidadania e que não foi fácil conquistá-lo, que foram lutas de muitos anos e de muito sofrimento, como já há pouco disse. E por isso também percebem que eu tenho alguma dificuldade em compreender a abstenção elevada. Obviamente que numa democracia perfeita, todos e todas deveriam sentir o dever cívico de votar. Em democracia, as eleições são um mecanismo fundamental para responsabilizar os governantes pelas suas ações e omissões. Costuma-se dizer que o voto é a arma do povo. Eu não gosto da palavra arma, mas é o principal instrumento de exercício do poder por parte do povo. As elevadas taxas de abstenção representam, portanto, um entorce a um saudável funcionamento da democracia. Se determinadas faixas etárias, por exemplo, os jovens, que é também aquilo que me preocupa, ou determinados grupos socioeconómicos, por exemplo, os mais desfavorecidos, não participarem no ato eleitoral, isso representa uma distorção e um empobrecimento, já que uma parte importante da população não contribui para o resultado final. Resultado que, se todos votassem, poderia até ser diferente daquele que houve na realidade. E se a tendência se mantiver e se até se alargar, poderemos chegar ao ponto de questionar a legitimidade democrática dos eleitos. Como é sabido, e os estudos revelam, é nas eleições europeias que a abstenção atinge níveis escandalosos. Por exemplo, nas últimas eleições para o Parlamento Europeu, cerca de 70% dos portugueses não foram votar, e muito acima da média europeia, aliás. Por exemplo, em 2014, essa é uma curiosidade, e já não tem a ver com Portugal, mas com outros países europeus, só 13% dos eslovacos compareceram às urnas, enquanto os belgas foram 90%, porque na Bélgica o voto é obrigatório. Em Portugal, nas legislativas, a abstenção, se nós compararmos 1975, em que a abstenção foi de 8%, com exceção das eleições de 2002 e 2005, tem sido sempre a subir a abstenção. Portanto, em 2002 e 2005 recuou ligeiramente, mas depois voltou novamente a subir. Nas últimas autárquicas, a abstenção rondou os 44%. Ora, nós costumamos dizer que uma das razões da abstenção é o afastamento, é o fosso existente entre os eleitos e os eleitores, a falta de proximidade, e isso realmente é muito valorizado nos estudos que são feitos, a questão da proximidade. Mas a verdade é que o poder local é o mais próximo dos cidadãos e, portanto, nas eleições autárquicas era suposto haver uma maior participação e a abstenção ser muito baixa. Portanto, significa que há outras causas que não apenas essa que eu referi da proximidade, que urge analisar. Aliás, há várias teses que tentam explicar o fenómeno da abstenção. Eu vou-me centrar mais na abstenção jovem, não só porque é o caso mais estudado, mas também mais preocupante, porque são os jovens o garante do futuro da democracia. E, portanto, se eles não participarem, significa que a democracia vai ficar cada vez mais doente. E se todos nós temos conhecimento de causa, que os jovens se mobilizam por causas, por exemplo, a causa do ambiente, da defesa do planeta, que vão para a rua, que fazem greve, o caso da greve climática estudantil, que assinam petições. Portanto, os jovens não estão afastados da intervenção
pelo menos intervenção cívica. Querem mudar o que está errado, querem lutar pelos seus direitos, querem defender as causas em que acreditam, querem um mundo melhor. Mas a verdade é que não vão votar. Não consideram que o seu voto, provavelmente, não consideram que o seu voto seja importante, que possa fazer a diferença, que possa mudar alguma coisa. Segundo o Eurobarómetro, os chamados nativos digitais são peritos em ecologia e alterações climáticas, querem mudar o mundo, desejam fazer a diferença, mas de facto não votam, ou votam muito pouco. Os jovens entre os 18 e os 30 anos são quem menos vota nas eleições em Portugal. Isto é o que diz o professor da Universidade Nova, João Cancela, coautor de um estudo sobre a abstenção, e que aponta como causas as eleições serem pouco competitivas e haver um grande afastamento dos jovens em relação aos partidos políticos. De acordo com o relatório de uma sondagem realizada antes das últimas eleições presidenciais, 35% dos inquiridos desta faixa etária afirmaram que não pretendiam votar e 18% respondeu que ainda não sabia em quem votaria. Outros estudos apontam justificações como as alterações na estrutura de valores das gerações mais novas, a baixa cobertura mediática das eleições, fora dos média tradicionais, é praticamente inexistente e é aí que os jovens obtêm informação e seguem o que se passa no mundo. E depois também um certo desinteresse dos jovens pela política. Há uma professora americana que diz que os jovens têm horário, que justifica, dizendo que os jovens têm horários e estilos de vida muito mais instáveis do que as pessoas com 40 anos, o que os leva a gerir pior a sua vida e a votar menos. Portanto, há justificações para tudo e mais alguma coisa. Claro que se as eleições forem pouco competitivas e não houver polarização, não houver dramatização, é natural que os jovens digam que não vale a pena porque terem a percepção de que o resultado já é conhecido. E depois também há uma grande diferença, e por isso é que eu me quis mais falar dos jovens, há uma grande diferença entre aqueles que viveram como eu, que viveram em ditadura e que só tiveram acesso ao voto já na democracia, depois do 25 de Abril, e comparando com os jovens que nasceram e têm vivido sempre em democracia, portanto, para quem a democracia é um dado adquirido. Portanto, a minha geração e as gerações e a geração que me antecedeu, é natural que tenha ido votar com entusiasmo a seguir ao 25 de Abril e que tenha ganhado esse gosto e que continue a fazê-lo, portanto, que continue a votar nos anos seguintes. Portanto, há de facto, segundo os dados estatísticos disponíveis, há um forte contraste entre as primeiras décadas da democracia portuguesa e as mais recentes, o que também acontece nos outros países. E aquilo que eu dizia há pouco, que se as eleições não forem dramatizadas, não forem competitivas, há uma maior desmobilização, serve de exemplo o que se passou com as eleições americanas, a disputa entre Donald Trump e Joe Biden. Comprovam de facto que houve uma maior afluência às urnas porque havia dois lados muito contrastantes e empenhados, ou seja, havia uma clara divisão e havia a percepção de que o voto de cada voto podia fazer a diferença, podia pender para um dos lados. Portanto, quanto mais competitivas as eleições forem, e maior será o sentimento das pessoas de que o seu voto é importante e de que vale a pena votar e por isso menor a abstenção. Em relação às possíveis soluções,
há pouco, quando falou aquele estudo que vocês promoveram aí na FAUL, falou do voto obrigatório. É um assunto muito controverso. Há quem diga que não é, que é antidemocrático, mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos vai dizer que não é antidemocrático e eu também não acho que seja, mas também não acho que seja essa a solução. Há, aliás, 22 países onde o voto é obrigatório, 2 países, 2 Estados-membros da União Europeia, o caso da Bélgica já há pouco referido, e o Luxemburgo, mas também a Austrália, o Brasil e o Uruguai. É verdade que em todos eles a abstenção se situa em valores à volta dos 10%, exceto no Brasil, que julgo que até ultrapassa aos 20%. Mas, enfim, como disse, não sou favorável ao voto obrigatório. Não, talvez seja uma questão geracional. Para quem, como eu, considerou que o direito ao voto, considera o direito ao voto como um grande avanço, para mim votar é um imperativo democrático e, portanto, tenho dificuldades em que seja obrigatório as pessoas irem votar. Aliás, para mim votar é uma festa e nós cultivamos isso, por exemplo, na minha família, vamos todos votar, as crianças acompanham os adultos, sentem-se implicadas nas escolhas, participam e vão se habituando. Portanto, para mim votar é um direito pelo qual muitos homens e mulheres deram a vida e, portanto, é um dever cívico. Também há quem proponha o voto aos 16 anos. Também existem alguns Estados-membros, como a Áustria, a Estónia e Malta, e em países como a Argentina, Brasil, Cuba, Equador e Nicarágua. Em Portugal, os próprios jovens divergem em relação ao direito de voto aos 16 anos. Há quem seja a favor e há quem seja contra. Há quem ache que nada iria mudar e há quem diga que poderia reduzir a abstenção. Pessoalmente, prefiro valorizar uma atuação mais pedagógica. E aí poderíamos seguir o bom exemplo de alguns países nórdicos com as simulações de eleições nas escolas secundárias. Por exemplo, na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, na Islândia, são realizados simulacros de eleições em que os alunos do ensino secundário têm a oportunidade de votar algumas semanas antes das eleições propriamente ditas. É evidente que estas eleições permitem que os jovens participem em debates com representantes dos partidos, sobretudo de juventudes partidárias, mas obviamente que estes votos não são contados, portanto é apenas um simulacro de eleições, mas é um apelo à participação dos jovens que têm também depois a oportunidade de serem esclarecidos, de ganhar o gosto da política. Nós temos em Portugal uma excelente iniciativa que é o Parlamento Jovem, uma experiência muito interessante e mobilizadora, que leva os deputados todos os anos, se realiza todos os anos, que leva os deputados às escolas e depois leva os jovens à Assembleia da República. E eu, ao pensar, enfim, disto hoje, lembrei-me que seria desejável que, por exemplo, em ano de eleições, não este ano porque as coisas precipitaram-se, não foram programadas, que o tema do Parlamento Jovem, e de fazer essa sugestão, agora quando for oportuno, fosse a democracia participativa, o combate à abstenção e que se simulassem eleições à semelhança do que acontece nos países nórdicos. Acho que seria interessante, que seria muito pedagógico e que é também uma maneira de aproximar desde cedo os eleitos dos eleitores, dos jovens eleitores,
de levar mais gente, mais deputados, mais candidatos, mais políticos às escolas, e que eu julgo que daí talvez resultasse um benefício significativo. Segundo, houve um estudo também que eu li, que li apenas algumas conclusões, em que dizia que, por exemplo, o combate às alterações climáticas, os jovens se preocupam muito com o combate às alterações climáticas, porque este assunto é muito abordado nas escolas. E também há quem justifique esse interesse pelas alterações climáticas, pelo ambiente e não pela política, porque a geração mais nova não vê televisão e por isso fica afastada também do debate político que decorre nos médias tradicionais. Portanto, também é preciso fazer um esforço de reinventar as campanhas políticas para conseguirmos chegar aos jovens através das redes sociais, concretamente do YouTube, do Instagram, etc. Porque nas redes sociais aí não faltam vídeos e imagens sobre questões ambientais, etc. Mas a política está arredada. Bom, eu não quero, julgo que já ultrapassei o tempo e, portanto, vou acabar. Já não reparei a que horas é que comecei a falar. O que eu acho é que também há um certo comodismo por parte das pessoas, não apenas dos jovens, e que é necessário adotar novas formas para tornar mais cômodo o ato de votar. Seja o voto em mobilidade, o voto que já tem sido praticado entre nós e com bons resultados, o voto antecipado, o voto por correspondência, enfim, tudo isso acho que se deve pôr em prática e que se deve facilitar para que as pessoas possam votar. Pronto, peço desculpa se me alonguei.